Iniciar a gravação. Foi. Bom, pessoal, eu tenho um roteirinho aqui da nossa aula, certo? O que é que vai ser a nossa aula? Ela vai ser sobre ordenação. E o que é ordenação? É manter uma ordem de elementos, principalmente de um vetor, é o que a gente vai mais ver, certo? Digamos aqui que eu tenho alguns números dentro do meu vetor. Tenho 5, 3, 1 e 7. A ordenação é que eu quero garantir que esses números eles estejam em ordem, certo? Se eu for aplicar um algoritmo para fazer a ordenação, é, eu entro com esse vetor e ele me retorna 3, 5 e 7. Se eu quiser ordenar em ordem crescente, certo? Que é do menor para o maior. Agora, se eu quiser em ordem decrescente, eu também posso fazer, só que é o inverso, né? Do 7 até o 1. Isso é bem simples. Aí a gente vai ver métodos de como ordenar esses números dentro de um vetor, tá certo? Mas por que ordenação é legal a gente aprender? Por que é importante? Porque existem muitos problemas que a gente consegue resolver com coordenação, certo? Tipo assim, geralmente quando eu tenho uma sequência de números, aí eu quero saber se eles estão corretos, se eu tenho horários, digamos assim, horários de uma consulta, aí eu quero saber se esses horários estão em ordem. Tipo assim, teve alguém que chegou é, 8 horas, aí outra pessoa que chegou 10 horas em um consultório. Eu já resolvi uma questão da UBI mesmo, que era basicamente isso. Eu tinha o horário da, da, o horário da chegada e eu queria saber quantos chegavam até tal hora da tarde, digamos assim. Tem uma outra aplicação para ordenação, se eu quiser saber salários, certo? Eu quero saber a ordem crescente de salários de uma empresa. Digamos que uma pessoa ganha 1.000, aí outra ganha 2.000. E se tiver muito bagunçado, aí fica meio difícil da gente entender alguma coisa, certo? Tipo que tem um 3.000 aqui, aí 4.000 lá na frente. Fica bem complicado da gente entender alguma coisa, mas quando eles estão em ordem, facilita para a vida facilita para a gente encontrar uma resposta, certo? Do que a gente quer, certo? Aí se a gente for ver aqui, ó, é, ordenação, computação. Aqui na Wikipedia ela fala um pouquinho, ó, que é para garantir que os elementos estejam em sequência, certo? Aí a gente tem alguns algoritmos de ordenação que a gente vai aprender hoje. No caso, pessoal, na disciplina de vocês de. Não, sem problema, Fagner. Se você perdeu alguma coisa, você vê no vídeo depois, mas eu não falei nada demais ainda não. Vocês vejam no. Você vê no vídeo, certo? Aí. Porque assim, em outra disciplina que vocês vão cursar próximo semestre, depois de FUP, se chama Estrutura de Dados. Lá vocês vão ver a maioria dos algoritmos de ordenação, tá certo? Aí aqui eu vou ensinar apenas um para vocês. Eu vou ver se vai ter a necessidade de ensinar um pouco mais complexo, certo? Mas por enquanto vai ser só esse mesmo. Aí eu vou, como eu falei, a, o C, né? As bibliotecas elas dão muita possibilidade de muito código pronto, certo? E aqui a gente tem a própria biblioteca
do algoritmo e ela dá essa função sort. Se a gente for ver aqui, sort. Ordena os elementos em range, certo? Aí ela já dá pra gente. Eu só vou ensinar esse outro como é que faz, né, a questão da ordenação para vocês saberem como é que ela funciona para poderem utilizar, certo? Igual foi a questão das strings, certo? Vocês têm que saber como é que ela funciona para poder utilizar, porque senão não tem por que utilizar, certo? Vamos começar aqui, ó, com o Bubble Sort. Se a gente for ver aqui, Bubble Sort, ele é um método simples, certo? De ordenação. Aqui ele diz que é um algoritmo de ordenação simples. Aí a ideia é percorrer o vetor diversas vezes e cada uma das passagens fazer flutuar para o topo maior elemento da sequência, certo? Então a gente vai fazendo trocas, resumindo aqui, a gente vai fazendo trocas dentro do elemento, dentro do meu vetor, digamos aqui, ó. Então, eu vou fechar aqui o meu vetor, só para ficar certo. Aí eu vou trocando eles até eles estarem ordenados, certo? Tipo aqui, ó, eu troco o 5 e o 3. Não, na verdade eu vou percorrer, começar percorrendo aqui, né, da esquerda para a direita. Vou ver. O meu elemento, ele é menor do que o próximo? Ele é maior do que o próximo? Se for, eu quero ordenar de forma crescente, certo? Se for, eu tenho que fazer uma troca desses dois elementos, certo? Por quê? Porque se o meu elemento já é maior aqui do que o próximo, então eu não tenho isso aqui, não tem aquela ordem que eu quero. Então eu tenho que fazer a substituição deles. Eu faço a substituição aqui, ó, de 5 e 3 vai passar a ser 3 e 5. De novo aqui, é maior do que o próximo? Então faço a substituição dele. E assim vai. É maior do que o próximo? Não, não é. Então não faça essa substituição. Aí quando eu chego no último elemento eu paro. Só que, se vocês perceberem, ela ainda não está 100% ordenado. Por isso que aqui fala, ó, que eu tenho que percorrer diversas vezes, certo? Fazendo essas trocas. Porque se eu percorrer o vetor apenas uma vez, é, eu não vou ter minha resposta correta, né? Nossa ordenação. É, e quantas vezes eu teria que fazer? Vocês concordam que aqui, ó, no máximo eu consigo jogar ele para trás apenas uma vez, né? Porque eu só troco ele com o próximo e quando eu tiver aqui na frente, esse elemento eu já praticamente esqueci. Então, digamos que o primeiro elemento, ele tá aqui, ó. Ele tá no final e ele tem que voltar até o começo. Como ele só volta uma vez, ele vai ter que percorrer a quantidade de casas, né? Quantidade de vezes aqui, certo? Então vou ter praticamente um for dentro do outro, os dois percorrendo até o tamanho n, né? Que é o nosso tamanho do vetor. Vamos aqui pro código. Vocês estão comigo, pessoal? Alguma dúvida? Eu posso passar pro código já? Posso, né? Vamos pro código, que eu gosto de trabalhar mais com código. Vamos lá. Eu vou ter um vetor aqui, ó. Eu tinha feito até aqui, ó. Pronto, aqui eu já tenho o nosso vetor, ó. Essa forma aqui de declarar, ele já faz essa declaração aqui com todos os vetores, né? Atribuindo cada elemento ao seu índice. O nosso swan aqui, ó, eu vou colocar como 8, porque é a quantidade de elementos que eu tenho aqui. Tenho 3, mais 3, 6, mais 2, 8. Certo? Vamos lá. O que é que eu tenho que fazer aqui no nosso Bubble Sort? Eu tenho que fazer a troca.
troca do elemento com o próximo. Então tem que ter um for aqui, certo? Eu tenho um i. Aí eu tenho aqui um if. Porque se o meu elemento naquela posição, né? Maint, vou botar aqui vet. Se o meu vet na posição i for maior do que o meu vet na posição i mais 1, então ele tá desordenado, ele tá na forma descendente, decrescente, quer dizer. Então eu tenho que fazer uma troca, né? Aí que eu coloco troca, certo? Mas aqui depois eu implemento essa função troca, certo? Aí se eu fizer isso, legal, vai trocar aqui e vai percorrer uma vez, né? Vai fazer exatamente isso aqui, ó. Passou aqui, vou só substituir esses dois. Vai fazer assim, ó. Vai passar uma única vez. O 3 é menor que o 1. É maior do que o 1? Então troca eles dois, certo? 3 vai vir para a segunda posição. 3 é maior que o 7? Não, fica. O 7 é maior que o 5? Troca. Nesse caso aqui, o vetor vai ficar ordenado já, mas eu vou colocar aqui o 2. Pronto. Aí o 7 é maior que o 2? Vou fazer as substituições para ver como é que fica. Fica 1 e 3, 2 e 7. Certo? Pronto. Eu fiz e o vetor ele vai percorrer, né, uma vez isso aqui e continuou, não tá ordenado. Então tem que ter mais um for para que ele percorra isso aqui várias vezes, um total de n vezes, até como se o primeiro elemento que tivesse lá no final consiga chegar no começo, tá certo? Vamos voltando lá pro nosso código e tem uma última coisa, pessoal, ó. Aqui o meu i é igual a 0, aqui 1, 2 e 3, certo? Meu i quando tá 0, eu posso olhar se ele tá o próximo, né? Vou olhando aqui, ó, vou olhando, mas se eu chegar no último elemento e ver se ele é maior do que o próximo, vai dar problema. Por quê? Porque eu não tenho um próximo aqui, vai dar um erro, certo? Então eu não posso ir até o último elemento, porque não tem ninguém para comparar depois dele. Eu vou só até o penúltimo elemento, certo? E o que é o penúltimo elemento? N for, opa, N for menor, no meu caso o I, né? Deixa eu ver. Caso o nosso i for menor do que n menos 1, porque somente n ele vai até o último, né? E n menos 1 ele vai até o penúltimo, certo? Vamos lá. Então aqui eu já coloco n menos 1 e aqui vamos implementar essa função troca. Como é que a gente faz aqui? Usando o aux, né? Eu tenho um int aux que ele recebe o vet i, o vet i recebe o vet i mais 1, que é que eu tenho que trocar, e o vet i mais 1 recebe o aux. Pronto, fiz a troca. Se eu fazer compilar aqui, né, e executar, opa, vamos colocar aqui uma funçãozinha, se out não, tem um for para printar, né, nosso código. Se for menor que n e mais se não, aqui é só o print. Vou colocar um espaço aqui para ele printar e o vet
vet, opa, vet. Pronto. Se eu fizer isso, pessoal, ó, não trocou o 32, né? Porque o 32 é menor que o 71. Trocou o 71 com 12. O 12 foi para a segunda posição. Depois, o 71 ficou aqui, trocou com 45. Depois trocou com 26. Trocou com. Não trocou com 80, mas o 80 trocou com 53. Foi para quinta posição. Depois trocou com o 33, que ficou aqui na sétima posição, e o 80 ficou em último, certo? Aí faltou aquele passo, né, que eu falei que eu tenho que repetir isso aqui várias vezes. E como é que eu vou fazer isso? Eu vou ter mais um for, um int j aqui que começa em 0, quanto o j for menor do que n, j mais, certo? E, e assim eu consigo fazer a ordenação do nosso vetor por completo, certo? Aí agora é o momento que a gente vai tirar algumas dúvidas. Pronto, Davi. Assim, Davi ou David? Gabriel, pronto. Acho que não tem erro. Se eu deixar o cout aqui dentro, aqui ele vai repetir várias vezes fazendo uma outra função, certo? Que é de trocar os elementos dentro do vetor, tá certo? E não imprimir, porque aqui, ó, eu posso imprimir, eu posso fazer assim, ó, para ficar mais legal, posso fazer assim, cout, que aqui dentro ele vai imprimir as trocas, certo? E não os elementos, certo? Vai imprimir várias vezes em ordem, em índice totalmente aleatório, certo? Os índices que ele encontrar. Vou colocar aqui, ó, vet, eu vou colocar troca com vet e mais um. Aqui eu vou colocar só o endl. Pronto. Ó, como eu falei, ó, ele seguiu um passo a passo. Ó, o 71 vai trocar com 12, depois o 71 vai trocar com 45, depois o 71 troca com 26, mas o 71 não troca com 80. O 80 vai trocar com 53, certo? E assim por aí vai. Aqui eu vou fazer só as trocas, certo? Se eu colocasse um cout vet aqui dentro, ele ele colocasse um cout vet aqui dentro, ele iria imprimir 71 várias vezes. 71 não, o número que ele está trocando várias vezes. Tipo, imprimir 71, 71, 71, depois 80 e assim vai. O número que ele está trocando, certo? Entendeu, né? A parte dessa linha aqui, ó. Se a gente for ver aqui no Bubble Sort, ó. Vamos lá. O que é que ele diz pra gente? Aqui é um dos Bubble Sort. A cada passagem fazer flutuar o topo maior elemento da sequência. E a gente faz isso trocando, certo? Trocando ele com o próximo. E é o que a gente está fazendo aqui, ó. A gente está trocando os elementos com o próximo. A ideia deu para entender? A ideia deu para entender, né? Só não deu para entender o código. Assim? É? Matheus. Pronto. Aqui o que eu estou fazendo é o que eu passei para a ideia, né?
que eu estou trocando o elemento atual com o próximo, se ele for maior. Se ele for maior, é porque ele não está ordenado. Se o 71 for maior que o 12, essa ordem aqui está errada, eu tenho que trocar eles dois. Eu sei que o 71 tem que estar depois do 12, e obviamente o 12 antes do 71. Se eu fizer assim, se eu verificar que eles não estão em ordem, eu faço a troca deles dois e vou continuar a nossa verificação, porque pode ter outros elementos fora de ordem. Como no caso, o 71 ainda estava fora de ordem. Por quê? Porque ele estava antes do 45, que está errado também, que 71 é maior que 45, estava antes do 26, estava antes do 53, antes do 33, certo? E como é que eu vou alcançar todos os números? Porque se eu fizer somente uma troca, eu não vou estar 100% correto, certo? Se eu passar aqui, ó, no vetor apenas uma vez, ele vai fazer algumas trocas, mas não vai me dar a resposta correta. Por quê? Porque acontece que ele só troca o elemento atual com o próximo, e eu tenho que fazer, eu consigo deixar o elemento até lá no final. A cada interação, se vocês forem ver, eu vou deixando o maior elemento lá no cantinho dele, lá no final, certo? Tipo aqui eu deixo 80, depois eu deixo 73, até eles conseguirem a ordem correta, a posição correta deles, certo? Porque eu só consigo empurrar para frente todos, certo? Eu consigo tirar o primeiro e jogar lá no final, se ele for maior, mas para trás eu consigo apenas um de uma vez. Tipo assim, o 12 eu não consigo jogar logo para o primeiro elemento. E não tenho nenhuma forma de eu. Assim, só com uma passada é impossível fazer, certo? Só de uma única verificada é impossível já ordenar os elementos, certo? Por isso que eu tenho que passar duas vezes por cada elemento, certo? Duas vezes não, N vezes. Porque ele pode ser que ele precise passar várias vezes até chegar na posição de origem. Tipo aqui o 12, ó. Ele vai precisar de no mínimo três vezes. Tem duas vezes. Tem que voltar para a segunda posição, depois voltar até a primeira. E o 33 também, eu tenho que voltar até a terceira posição. Então eu preciso de 5 de 5 repetições. E para garantir, digamos aqui que fosse um precisaria de 7 repetições. Então ele tem que chegar até a primeira posição. Por isso a gente faz essa repetição aqui de N vezes. Esse for adicional por N vezes, tá certo? Pronto. É, o VET-I é o meu elemento atual. Tipo, eu tô no 32, é o meu VET-I. E o VET mais um é o elemento depois dele. Deixa eu ver aqui, ó. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Certo? Quando o meu I for 0, o meu VET na posição I vai ser 32. E o meu VET na posição I mais 1, 0 mais 1, 1, vai ser o 71. Certo? Deu pra entender? Então é basicamente isso, pessoal, a ordenação, certo? É eu trazer a ordem aos meus elementos dentro desse vetor, tá ok? Aí aqui eu tenho vários métodos de ordenação, certo? Existem alguns métodos que são um pouquinho mais complexos, que eu acho que eu vou ver se vai valer a pena eu trazer em outra aula para vocês, certo? Mas eu creio que não, porque são um pouquinho mais complexos, aí vai comer bastante tempo, e o que eu quero ensinar, ó, é
a nossa função, certo? Nossa função sort, que é o que a gente vai mais utilizar. Mas é uma questão assim de tempo, certo? De tempo de execução. Eu acho que a gente não teve aula sobre complexidade, certo? Mas vocês estão. Vocês lembram daquela assunto de matemática, tipo assim, a complexidade a n, aí eu tenho n ao quadrado, n a terceira, né? Depois eu tenho log n também. Deixa eu ver, eu tenho 2 elevado a n. Depois eu tenho fatorial de n, que são funções, né, que tipo assim, a n ao quadrado ela cresce bem rápido, né? Aí o n ao cubo ela cresce muito mais rápido. Aí a função exponencial aqui ela cresce muito mais rápido. E a fatorial e assim vai. Vocês estão lembrados, né? Vocês lembram isso na matemática? Já viram em. Vocês é para ter visto isso em pré-cálculo, certo? Estarem vendo em pré-cálculo. Pronto. Aí o que é que acontece? A gente vai ver depois algumas questões, certo? Que eu usar um for dentro do outro me dá uma complexidade de n, n ao quadrado. Por quê? Porque eu estou percorrendo n vezes, né? Que vai nos dar n vezes n, certo? Estão me acompanhando? Pronto. Essa complexidade, pessoal, quando ela é muito alta, é... alguns programas vão dar erro em algumas questões de tempo de execução. O nosso tempo de execução não, é tempo limite excedido, nosso TLE, que eu passo muito tempo em uma função, em um programa e esgoto o tempo que eu permitia, que eu permiti, né, para aquele programa, tipo assim, nas nossas questões do URI, deixa eu ver, URI, ele nos dá um tempo, ó, o tempo de 1 segundo. Eu tenho um limite de 1 segundo para executar esse meu programa. Aí, o que é que acontece? O nosso bubble sort, ele é nessa faixa aqui, nessa complexidade de n ao quadrado. E a gente vai ver outras funções que dão outra complexidade de ordenação, funções de ordenação, que vão nos dar n de n log n, que é o logaritmo de n, que a gente vai ver como que faz para reduzir, certo? Porque assim, quando eu tenho, tipo, eu quero ordenar um vetor de 10.000 elementos, certo? Assim, às vezes pode ser muito impressionante, mas para o computador, né, às vezes não é nada, 10.000 elementos não é nada. Mas se eu for usar essa complexidade, certo? Eu vou ter 10.000 vezes 10.000, que vai nos dar aí 10 10 bilhões. Aí, se eu computar 10 milhões de linhas de código, vai quebrar o tempo aí, certo? Vai demorar bastante. E a gente sempre busca, acho que é até um ramo da computação, sempre diminuir a nossa complexidade, certo? E a gente vai ver algumas funções que eu falei que são mais complexas. Por que eu devo usar funções mais complexas? Que sendo que o bubble sort que é tão fácil e ordena bem direitinho aqui o nosso vetor, porque é, porque elas vão nos dar um tempo menor de execução. Muitas das funções elas vão nos dar esse
esse famoso n log n, certo? Aí eu não vou ensinar hoje, provavelmente alguma coisinha assim, dessas questões, um for dentro do outro, certo? Que vai exceder o tempo. Aí assim, talvez eu traga em próximas aulas, eu tenho que ver bem direitinho com o Daniel a questão da planilha, se vai dar tempo, certo? Porque até a terceira fase da UBI a gente já tá com a lista completa, certo? A gente já até optou por dar aulas diferentes, certo? Na semana, porque não tava compensando dar a mesma aula. Aí, enfim, continuando aqui, certo? A gente vai ver agora uma questãozinha que a gente pode fazer com Bubble Sort, certo? É uma questão bem simples do. Tá carregando aqui do IPS. Vou colocar para vocês. Aí, vocês leem que é apenas uma questão de ordenação, certo? Ela dá o, o tempo, né? O tempo não, a quantidade de elementos do meu vetor, preenche esse vetor para mim e o papel que eu tenho que fazer é ordenar. Então, fazer essa questão aqui, eu já sei, né? Não sei nem porque que eu escolhi ela, mas deixa eu escolher aqui que tem uma questãozinha legal pra gente brincar. Só um minuto. Vou colocar aqui uma questão que tá bem mais legal. Eu deixei essa aqui mais. Se vocês forem ler, ela é praticamente só ordenação, certo? Pronto, ó. Essa questão aqui é legal. Vou colocar pra vocês, aí vocês leiam um pouquinho, deixar uns 10 minutinhos pra vocês lerem, pode ser? E essa questão aí, ela fica bem legal pra gente resolver com Bubble Sort. Tá certo, pessoal? Aí então daqui a alguns 10 minutinhos eu volto. Vou fechar a tela, certo? Então, mas legal, eu sei que vocês ainda estão fazendo, mas assim, tem alguma ideia de como é que vocês podem fazer? Se quiser falar no microfone, pode falar, viu? Quiser, sei lá, soltar a ideia aí, aí eu digo que se o que é que se vai dar certo ou não, se dá pra fazer. Isso, para fazer a repetição condicional, mas questão de ordenação a gente já faz isso, né? Se eu quiser fazer com ordenação já é bem legal. Acho que a questão já indica que é para ordenação, certo? Você tem que usar a ordenação em alguma coisa. No caso, ele não quer valores iguais, né? Opa, tô na questão errada. Deixa eu voltar. Ordenação. Deixa eu ver. Isso aqui. Certo, ele não quer
Ele não quer números iguais, ele quer saber o que é que está desordenado aqui. Qual elemento não está na posição dele, certo? Certo? Vamos fazer aqui, ô Matheus, vamos fazer todo mundo junto, vai? Eu vou dar uma dica, ó. Que a gente pode fazer nele aqui, ó. A questão aqui é a quantidade que ela tem que recolher, os tamanhos de cada uma das bonecas, certo? Vamos lá, o que que ela quer? Ela quer as bonecas aqui que não estão na posição correta, certo? Se a gente for passar o olho aqui, ó, dá pra saber que a boneca de tamanho 7 e essa de tamanho 1 aqui não estão na posição correta, certo? Então ela vai ter que recolher essas duas bonecas. Aí vai anotar aqui na nossa saída. Se ela for bater o olho aqui nessa outra questão, nesse outro exemplo, a gente vai ver que todas as bonecas estão na posição correta delas, né? Tipo aqui, ó, o 1 tá na primeira posição, que é a que tem que estar, na segunda e na terceira. Já o 2 está nas posições finais, certo? E é o que a gente vai fazer. É exatamente isso. É, vamos colocar aqui, ó, diminui aqui o nosso vetor 50. Nosso n igual a 5. A gente for ver aqui, ó, se for executar, ó, essa aqui é nosso algoritmo que a gente já sabe. Ele vai ordenar esse vetor. Compilou, vamos executar. Foi. O que, é que ele colocou em ordem aqui, ó. Colocou 32 está na posição correta dele. 33 está na posição correta. 34 não tá, ó. Aqui tem um 50. E aqui tem um 34, né? Aí não tem alguma coisinha errada. Aí ele vai ter que trocar, vai ter que recolher essa boneca, certo? Logo a gente sabe que o 34 ele já tá na posição errada dele. Vamos lá, 35 tá na posição certa. 50 tá na posição errada. Tá certo? E aí, o que é que a gente vai fazer? Eu sei quais, olhando assim, o vetor inicial e o meu vetor ordenado, eu consigo distinguir quais são as bonecas que ele tem que recolher, ó. 34, que é o que está diferente do primeiro vetor, e o 50. E é exatamente o que eu vou fazer, né, para resolver a minha questão, certo? Eu vou comparar o meu vetor ordenado, certo? Vou comparar o meu vetor ordenado e vou verificar quais quais é, quais bonecas estão fora de ordem, certo? Só que eu tenho que fazer aqui digamos que um backup. Um backup aqui, igual a gente faz com o aux para guardar um variável, a gente vai fazer um backup aqui para salvar esse vetor 2, esse vetor inicial, né? Vou ter que int vet2 tem um tamanho n, certo? O i, o que ele vai fazer? Igual a 0. A gente vai percorrer todo o vetor 1 e vai copiar para o vetor 2, certo? Quanto for menor que n e mais. Aí aqui eu vou ter o meu vet2 na posição i, ele recebe o vet1. Vet1 não, é só vet na posição i. Show? Deu para entender o que é que eu estou fazendo aqui? Eu só estou copiando cada elemento antes de ordenar, certo? Antes de ordenar.
Então, quando terminar essa função, o meu vet2 vai estar desordenado e o meu vet1, vet só, vai estar ordenado, tá certo? Às vezes é porque tu só confunde aqui, ó. Tipo, aqui eu tenho o J, né? E eu tenho que ter o J mais aqui dessa linha. E às vezes a gente coloca aqui, ó, nessa outra linha. Aqui ó, a gente coloca aí mais e assim vai, sabe? Aí se colocar aqui um I vai dar problema, certo? Ou então o J aqui nessa linha, tá ok? Aí ele vai ficar meio que infinito, certo? Então já assim. Vamos lá. Deu pra entender essa linha 9 aqui, certo? Deu pra entender? Vocês estão me acompanhando? Pronto, tô fazendo só o backup. Aí o que é que eu vou fazer agora? Eu vou percorrer esse for. Vou percorrer esse vetor 2 comparando com o meu vetor 1. Porque o meu vetor 2 vai estar desordenado, o meu vetor 1 ordenado. E o que tiver fora de ordem, aí eu vou printar. Vamos fazer assim, se meu vet2 na posição I for diferente que o meu vet na posição I, vou dar um print. Vou colocar um espaço aqui, colocar vet I. Meu vet naquela posição ali, aquele elemento do meu vetor vai estar fora de ordem. Se eu executar, ó, o 34 e o 50 eles estão fora de ordem. Por que, que eu coloquei aqui por que, que eu printei o vet I? Como eu quero que na questão ele pede para ser de forma ordenada, ó, forma crescente, unidade de bonecas em ordem crescente, ó. Deve recolher em ordem crescente. Aí como o meu vet está em ordem crescente também, aí eu vou imprimindo o meu próprio vet, certo? Como eu sei que eles são diferentes e uma hora eu vou ter que imprimir os dois, né? Tipo assim, 34 é diferente de 50, certo? Aí o que é que acontece? Como eles são diferentes, uma hora eu vou ter que imprimir todos os dois, né? Porque às vezes uma hora vai ser 34 diferente de 50, depois quando eu estiver passando de novo vai ser 50 diferente de 34, certo? E se eu imprimir do meu vetor que está ordenado, aquele elemento que está ordenado, aí a minha impressão final ela vai estar ordenada, certo? Deu pra entender? E aí, pessoal? Vocês estão comigo? Vocês estão dormindo? Tá todo mundo aí? Tá todo mundo acompanhando? Eu preciso que vocês conversem pra mim, pra saber se estão me acompanhando. Deu certo? Deu pra entender as questões? Essa questão? Quer que eu explique de novo? Se quiser falar no microfone também, conversar comigo, pode falar. E onde é que tu não tá entendendo, Matheus? Vamos ver, provavelmente vai dar, certo? Se alguém quiser tentar fazer depois, mas a gente vai ver uma forma de ordenação bem mais rápida. Certo, Davi? Pronto, a parte do código que eu fico abrindo for. Certo, esse for aqui, ó. Ordenação. Deu pra entender? Esse barra barra aqui é só um comentário, certo? Ele não
Ele não vai ler no compilador. Deu para entender a ordenação? Pois é, Davi, mas a gente vai ver outro método aqui que é o nlogn, certo? Que ele vai ser bem mais rápido. Pronto. Aí eu tenho esse outro for aqui, ó, que ele faz o copia para um segundo vetor, certo? Copia mantendo aquela ordem inicial, certo? Deu para entender? Que eu só faço copiar, ó. Tudo que está no VET no VET eu copio para o VET 2 de I. Vai manter a mesma ordem. É a mesma coisa que eu fiz que eu fazer isso aqui, ó. Copiar, opa, copiar da mesma forma que ele copiou ali, certo? Tá indo? E por último, a gente tem só o print aqui, ó. Ah, que é o que eu vou comparar dos dois vetores se eles estão diferentes, certo? Porque onde estiver diferente é porque minha ordenação aqui mexeu para deixar ela correta, certo? Se ela mexeu naqueles elementos, então a menina ela vai ter que retirar aqueles bonequinhos, certo? No caso, a questão aqui ela não está nem terminada ainda não, porque eu só faço esse print aqui, ó, certo? Esse print dos elementos. Mas aqui eu teria que ter um count, certo? Aqui eu coloco um count, ó. Ao invés desse cout direto, eu coloco um count. Aumentando o count, certo? Eu tenho onde que começa com zero trocas, que eu insinuo que não ocorreu nenhuma troca, que o vetor tá ordenado, certo? Aí à medida que ele que não tiver ordenado, eu vou aumentando o meu count, certo? Count mais mais. E aqui esse cout fica só depois, certo? Aí no caso eu teria que ter um vet3, que é para guardar todos os elementos que estão trocados, certo? Ou então eu faço assim, o count, certo? Depois eu passo outro for fazendo print. Eu faço o count, né? Depois imprimo o count, cout, count. Depois eu percorro de novo para imprimir o vetor, sem precisar criar um terceiro vetor. Vou colocar isso aqui depois. Compilou e tá no nosso padrãozinho lá que ele quer a questão. E aí, pessoal? Deu certo? Calma, calma, que a gente vai ver a outra função, velho. Para. Calma, pessoal, calma. Porque essa função do bubble sort, ela é n ao quadrado, né? Aí complica. O n ao quadrado ele vai ser muito pesado, né? Deixa eu só ver um negócio aqui. É, certo. De toda forma vai ser bem baixo o log o log.
de 10.000, tá certo? Vamos continuar aqui, ó. Ô, Augusto, não tem muito segredo não na hora de criar o terceiro vetor, certo? Você só cria da mesma forma aqui, ó. Int vet3. O tamanho o maior tamanho que ele pode ter é se todos os elementos estiverem trocados, certo? Eu crio do tamanho n. Aí depois eu vou só adicionando elementos, certo? Aí na hora de percorrer, eu percorro aqui até o meu cont e saio imprimindo o i, meu vet3 na posição i, dessa forma aqui, ó. No caso eu não preciso nem desse if aqui, ó. O meu vet3 ele tá todos os elementos que só que eu tenho que adicionar aqui, ó. Vet3 recebe vet na posição i. Não, opa, aqui fora, certo? Vou fazer dessa forma. Aí aqui eu tenho o nosso cont, né? Do L. Depois eu só imprimo o nosso cont. Cout vet3 na, na posição I. Aí eu deixo um espaço. E acho que assim tá certo. Faltou som. Opa. Não, nosso vet3 aqui. Ah, não, nossa posição não é. Provavelmente tu errou aqui também, não é na posição I, é na posição cont. Depois eu vou aumentando o cont, certo? Tipo aqui o cont começa com 0, nosso primeiro elemento vai iniciar no 0, né? Depois aumenta o cont. Porque se colocar no I, o I ele pode encontrar um elemento só na 10ª posição, entendeu? Um elemento errado só na 10ª posição. Aí depois eu tenho que voltar. Não tenho que colocar o vet3 na posição 10, mas na posição 0. Depois na posição 1 e quem define isso é o cont. Certo? Foi? Posso continuar? Pronto. Agora, pessoal, a gente vai ver nossa funçãozinha aqui, ó. Essa função sort. O que é que a nossa função sort faz? Ela já ordena o nosso vetor. E como é que ela, e qual é a estrutura dela? Deixa eu ver aqui. Tá aqui, ó. Sort. Eu pego a função, né? Sort. Vamos aqui. A ordenação, o que é que a gente vai substituir? É a nossa ordenação. Vamos apagar aqui, ó. A função sort, ela tá na biblioteca algoritme. É assim, eu acho. Mas lembrando que o nosso bits aqui ela inclui todas as bibliotecas, então a nossa função sort ela já está inserida. Aqui na ordenação, o que é que a gente vai fazer? Colocar o sort, certo? Da nossa função. Aí nosso vetor, o primeiro elemento do nosso vetor, né? A gente vai colocar só o vet. Depois, quantos elementos que a gente quer que ele ordene. Até qual elemento? Eu quero que ordene todos os elementos. Então vai ser de vet até vet mais n, certo? Eu quero que ordene vetor n. Aí o último elemento que ele vai ordenar é o vet mais n, que é o 34 aqui. Se eu quisesse ordenar só até esse elemento aqui, ó, colocaria 4, aí aqui 3, aqui 2. Assim vai, certo? E só assim a gente já substitui toda aquela função de ordenação. Se formos executar, foi. Certo? Deu pra ver aqui, ó. Aí existe outra forma também de... Ela dá outras possibilidades, certo? Vamos lá. Vet mais n, certo? Vet mais n é a quantidade de elementos que eu quero ordenar. Até qual elemento que eu quero que ordene, certo? Aqui no caso eu coloco o começo, certo?
que é o primeiro elemento, é vet. E depois eu coloco o final. No caso aqui, se eu quiser colocar vet mais 1, e aqui eu coloco vet mais 3, é para imprimir ordenado 33 ao 35. Vamos ver se ele vai imprimir, se ele vai fazer isso. Ó, no caso aqui, ó, 33 ao 35, no caso é porque eu tava... porque ele não ordenou direito, certo? Mas é assim, pessoal. Aqui é o primeiro elemento. Depois aqui é o de onde você quer, o seu range, né? Aí começa aqui do zero e aqui vai. Giovanni, Oi. então, no caso, precisa colocar o mais e a posição, né? É, Ah, no caso esse N aqui é o nosso último valor, certo? Ah, no caso, pessoal, ele não deu nada porque foi de mais um, né? Mais um já é aqui a nossa posição, certo? Posição inicial. Aí ele foi até o mais 3, que é o 50. Se eu colocar aqui mais 4 e que eu colocar mais 2, é para dar 1 a nossa resposta. 2, o 33, 35 e o 50. No caso aqui, ó, o 35 tá trocado, eles dois, certo? 35 era pra estar aqui e o 50 aqui. ele começa do zero ou do um? Não, acho que ele começa do 1. Isso, ele começa do 1. Ah, Vou colocar aqui, ó. Vamos ver. Não, não vai mudar aqui, né? Porque o 32 já tá na posição correta dele, certo? Mas a gente coloca vet aqui sabendo que começa da primeira posição, certo? Pronto, aí se vocês quiserem testar aí para ver se vai passar agora com essa função, que provavelmente vai passar, porque ela tem uma complexidade menor. Ela faz bem mais rápido a nossa ordenação. Alguém está testando a função lá, a questão? Tranquilo, depois vocês testam, certo? Se não passar, aí vocês me... Ah, agora deu certo, né, Matheus? É, era só aquela questão, fera, da complexidade, tá certo. Complexidade, porque se for muito alto, aí alguns números vão estourar tudo, né? Aí não tem como fazer. Aí como o Bubble Sort é o algoritmo mais lento que tem, é, aí não vai passar, certo? A maioria é n ao quadrado. Aí tem uns como o Merge Sort, são vários, certo? Aí tem o Heap Sort, certo? Aí eles são bem mais rápidos, ele tem esse n log n. Esse aí vocês vão ver estrutura de dados, provavelmente vocês estão saindo muito bem agora em FUP, aí se vocês continuarem aqui acompanhando as aulas, estrutura de dados também vai ser moleza, certo? Vai ter, vocês veem ordenação, certo? E as estruturas de dados, que a gente vai ver depois também, como fila, pilha e etc. É, Pronto, né, pessoal? Aí agora a gente vai ver. Vocês chegaram a ver. É porque eu não expliquei. Não sei se o Daniel explicou. Mas. Vocês lembram da nossa.
type def struct, lembram? Aí que eu coloco string. Vocês estão lembrando do nosso da nossa struct? Vocês lembram como é que ela funciona? Não, né? Ah, então não cheguei a explicar isso. Uma disciplina que vocês vão ver é PO, Programação Orientada a Objeto. O que é um objeto? É a mesma nome que a gente tem a objeto na no vocabulário, assim, é o mesmo que tem na computação. Tipo assim, o carro, um carro é um objeto. Aí aqui eu tenho um objeto livro e eu digo algumas características desse livro, certo? E eu coloco isso aqui struct para dizer que ele é um objeto, certo? Que o nosso livro é um objeto. Aí que eu diga o que eu quiser, eu posso colocar aqui. São variáveis, certo? É como se eu estivesse criando tipos de variável no meu struct. Aí eu tenho aqui, tem o meu struct, né? O tipo livro. Aí dentro desse tipo eu tenho algumas informações, como o nome do livro, a quantidade de páginas, posso adicionar qualquer outra informação, tá certo? Aí aqui, se eu quiser criar um livro, livro, não sei nem como é que escreve, mas eu acho que é assim. Aí eu criei meu livro, certo? E agora eu posso adicionar informações a ele, certo? No caso aqui, esse é só o nome da variável, certo? Mas eu posso colocar aqui, ó. Aí eu coloco o nome da minha variável, coloco um ponto, depois a minha variável que está dentro aqui do meu livro, né? Que eu quero adicionar. Eu quero adicionar o quantidade de páginas, certo? Desse livro. Eu vou colocar aqui, ó. Vou dizer que recebe 10. Não, 100 páginas. Pronto, eu tenho que esse meu livro Harry Potter, ele tem 100 páginas. E vou colocar um nome para ele também, né? Acho que tá errado, mas tem problema não. Acho que tá errado. Me desculpe se tem algum fanboy aí, certo? Tá errado? Não sei, ninguém reclamou ainda, então tá certo. Aí aqui eu posso. Vocês lembram do pai? Que eu tinha o primeiro elemento e o segundo elemento? Que eu expliquei, cheguei a explicar? Pronto, da mesma forma que é o pai aqui, ó. Que aqui eu no caso eu só consigo armazenar o first e o second. Aqui na nossa struct, nosso objeto, eu consigo passar quantas informações eu quiser, certo? Aí, digamos que eu tenha vários livros, certo? Eu tenho um array de livros e eu quero ordenar esses livros pela quantidade de páginas que ele tem, certo? Como é que a gente vai fazer aqui? Eu vou criar aqui, ó, colocar livros, certo? Que eu tenho digamos que eu tenho uma biblioteca aqui, vários livros comigo. Aí eu tenho aqui, no caso eu vou dizer um array com 3 livros, certo? Coloque nome de livros aí para mim copiar, por favor. Aí colocar livros aqui na posição 0 vai receber 100 páginas. O livros na posição 0 vai receber esse nome aqui. Vou colocar aqui livros na posição 1, vai receber 50 páginas. Ninguém colocou, não tem nada não. Eu invento aqui.
ponto nome recebe... eu esqueci o nome de livro, pessoal. Alguém me lembra o nome de um livro? Fundamentos da Matemática, pronto. Fundamentos da Matemática. Aí, livros na posição 2 aqui, páginas, sabe, 759 livros. É um livro muito bom esse aqui, pessoal. Ponto nome, né? No caso, a página eu já coloquei. Vocês vão, quem quiser continuar na área vai seguir bem esse livro aqui, vai conhecer e passar muita raiva com ele, certo? Quem é do curso de CC principalmente. Essa parte aqui deu para entender, né? Eu posso criar nossos objetos aqui, certo? Aqui eu estou criando um array desse objeto livro, então eu estou criando vários livros, né? Em cada posição é um livro que tem o nome, tem a quantidade de página. Eu poderia colocar outras variáveis aqui, tipo ISBN, né? Acho que é um inteiro ISBN, que é o código lá de cada livro, né? E por aí vai, certo? Poderia ter outros objetos, tipo é, objeto carro, tem um indiano, string modelo, é, string fabricante, certo? Linha 5 de novo. Vamos lá. A linha 5 eu estou criando um struct. Dentro da struct eu tenho para delimitar minha struct eu tenho essa chave, certo? Tudo que tiver dentro dessas chaves vai ser características do meu objeto. No final desse objeto eu vou colocar o nome dele, certo? No caso eu quero criar um struct chamado livro. Dentro desse livro eu tenho algumas características dele que eu criei, certo? Como nome e quantidade de páginas. Aqui eu posso criar outra struct também chamada carro que tem outras características como ano, modelo, fabricante. Posso criar aqui também outra struct chamada, esse typedef aqui é só questão aqui do struct, certo? Para vocês não ficarem, porque se vocês não usarem esse typedef, na hora de criar, vocês teriam que usar assim, ó. Toda vez que criar que for fazer a criação, né, de um struct, de uma variável struct, do tipo struct, né, teria que colocar ela antes. A gente usa o typedef já para definir, certo? Definir a nossa struct. Vamos definir outra struct, ó, chamada caixa. Dentro dessa caixa tem um inteiro chamada altura, um inteiro chamada largura e um inteiro chamado profundidade, certo? Vou colocar um A aqui. Altura, largura e profundidade. Dessa forma eu faço uma caixa, certo? Faço uma caixa não, né? Eu tenho a organização dos elementos, certo? Não, PO é outra coisa, certo? PO vocês vão ver no segundo semestre. PO não tem muito a ver com programação competitiva, certo? Mas tem mais a ver com desenvolvimento de programas, de sites, certo? A gente usa PO também essa questão de organização. PO é usado para organização. PO significa programação orientada a objetos, certo? Isso aqui não necessariamente é PO, certo? Mas aqui eu estou criando os objetos, certo? Em PO você vai utilizar essas funções aqui, vai criar cada função, cada classe tem uma função, certo? Mas isso aqui é a introdução a PO, certo? Aqui vai utilizar mais para ordenação,
na ordenação é mais para deixar o nosso código assim mais legível, certo? E vai auxiliar a gente a resolver alguns problemas. E aqui, pessoal, eu vou fazer uma ordenação de que eu quero eu sou muito preguiçoso, mas minha mãe disse que eu tenho que é, ler esses livros aqui, certo? Mas como eu sou muito preguiçoso, eu quero começar do livro que tem menos páginas, certo? Então eu quero ordenar eles para saber por onde é que eu começo, certo? Como é que eu vou fazer essa ordenação? Eu tenho um nome, né? Eu tenho um nome e página. E quero ordenar os livros, certo? Vamos lá na nossa biblioteca Sort, ó. Quando eu tenho aqui um struct, ó, ela já dá aqui, ó, já dá um checkmate aqui pra gente. Um struct, certo? Aí eu tenho uma classe, que é basicamente isso aqui, certo? O struct também pode ser chamado de classe ou objeto. Aí aqui eu tenho as funções, né? Funções e tudo mais. Aí eu tenho aqui, ó. Quando eu quero comparar, eu tenho um int i e um int j aqui dentro a minha, do meu struct, certo? Quando eu quero ordenar, tipo assim, ordenar por questão, por eles, certo? Aí eu tenho que usar uma função que vai garantir o que é que eu quero. Tipo assim, vamos lá. Eu me enrolei muito aqui, mas a gente vai na prática, certo? Eu tenho uma função que ela retorna o tipo bool. Vocês já chegaram a ver funções? Isso, Davi. Como eu te falei, esse typedef ele só auxilia a gente, certo? Auxilia a gente porque se eu não usasse ele, toda vez eu teria que colocar aqui, ó, struct, toda vez eu teria que colocar livro aqui, certo? Struct livro. Toda vez que eu quisesse criar uma variável chamada do tipo livro, eu teria que colocar esse struct. Aí esse typedef só diminui a quantidade do nosso código. Mas eu sei que em algumas não vai funcionar não. Em C não funciona. C++ pode até funcionar, mas eu creio e tem outras funções também que vai precisar, certo? Quando estiver trabalhando com nó, aí tem ponteiro para struct, aí é melhor vocês aprenderem isso aqui mesmo, certo? Mas continuando, vocês vocês têm a função, né? O tipo de retorno é um bool, certo? Que é verdadeiro ou falso. Aí tem aqui função. Aí aqui eu vou receber dois inteiros chamados página 1 e páginas 2. E o que são esses dois inteiros? Eu vou, quando eu tiver no meu sort, certo? Eu vou passar aqui para essa função como é que eu quero que ela ordene, certo? Ou esse struct, eu quero ordenar que aqui eu, no caso eu vou passar o ele vai fazer as comparações, né? E aqui eu vou passar que o re, deixa eu ver aqui se é return, é, return e menor que j. Acho que só no caso é só assim mesmo. Aqui eu estou retornando páginas 1 menor que páginas 2. O que é que isso aqui quer dizer, pelo amor de Deus? Que se as páginas 1, certo? Que é do primeiro livro que eu vou mandar, quando eu faço o meu sort, é a comparação do meu livro 1 com o meu livro 2, certo? Aí aqui no meu livro 1, vou passar a quantidade de páginas do meu livro 1.
E aqui eu vou passar a quantidade de páginas do meu livro 2, certo? Aí ele vai retornar aqui páginas 1 menor do que páginas 2. Quer dizer o que? Se a quantidade de páginas do meu livro 1 for menor que a quantidade de páginas do meu livro 2, eu vou retornar true, que é verdadeiro. Se não for, eu vou retornar false, certo? É a mesma coisa que eu escrevi toda aquele código. Se páginas 1 for menor que tudo mais, aí for páginas 2, aí eu retorno true. Se não, retorno false, certo? Estão me acompanhando? Massa. Se eu fizer isso aqui, eu já garanti como é que eu quero ordenar. Porque assim, como eu tenho várias informações, ó, eu tenho, tipo aqui, eu tenho páginas, eu tenho nome, eu poderia colocar outro, outro atributo aqui, né? Outro inteiro aqui, né? Como eu falei, o ISBN, certo? Aí eu não, eu, meu sorte meio que fica perdido. Onde é que eu, porque, por onde que eu vou ordenar aqui? Aí eu tenho que passar uma função de ordenação para esse sorte, certo? E qual vai ser a função? Ó, é assim, eu quero que ele ordene em ordem crescente das quantidade de páginas, certo? Aí eu vou passar aqui, ó, eu começo meu livros, certo? Que é o meu vetor. Ele vai até onde? Livros mais 3, que é o tamanho do meu vetor, né? E depois eu passo a minha função aqui, certo? No caso aqui eu só acho que vai... eu só errei alguma coisa, o que foi? No caso aqui, ó, eu tenho que... no caso é assim, ó. Livro 1. Não, no caso não é inteiro. Aqui, ó. Eita, agora eu esqueci total, mas deixa eu ver aqui. Acho que é assim, ó. Livro. Aí aqui tem outro, o livro 2. Aí, livro 1, ponto, páginas. For menor que o livro 2, ponto, páginas. Certo? Aí ele vai retornar true, que é praticamente a mesma coisa, certo? Só que aqui, ó, eu estou comparando dois livros, certo? Que é o que eu tenho, certo? Que é o que eu tenho do meu vetor, são livros. Eu estou ordenando o vetor de livros, certo? Aí eu não vou poder passar inteiro aqui na minha função, sendo que eu estou comparando dois livros, certo? Aqui, vamos compilar. Não foi. Tá faltando só aqui, ó. E a gente vai fazer um for aqui. Enquanto o i for menor, o i começa em 0. Enquanto o i for menor do que 3, certo? E mais. Eu vou fazer um cout que eu vou imprimir livros na posição i ponto nome. Depois eu vou colocar um endl, que é para saber a ordem dos livros que eu vou ler, né? Compilei, vamos executar, pronto. Fundamentos de matemática, certo? Com 50 páginas. Depois Harry Potter, com 100 páginas. E por último, eu leio Cormen, com 759 páginas, certo? Aí se eu quiser colocar aqui também, eu posso colocar, ó, quantidade de páginas, ó, com um total de... Aí aqui eu colocar livros na posição i ponto páginas, aí ele vai me dar a quantidade de páginas, certo? Ó, com um total de 50, eu vou fundar com um total de 100, certo, pessoal? Se eu quisesse ordenar pelo tamanho do meu título, como é que eu faria? Eu tenho uma função na minha string chamada length, né, que é o tamanho. Eu poderia só colocar aqui, ó,
nome ponto length, e aqui livro 2 ponto nome ponto length. Vamos ver se vai dar certo. Executou, ó, Cormen tem um tamanho menor, depois Harry Potter e depois Fundamento de Matemática, certo? Que tem um tamanho maior, certo? Ah, não, eu tenho preguiça até de calcular o tamanho aqui do título, certo? Tô com preguiça de ler até o título, vou ler o que tem o título menor, deve ser o que tem menos página, certo? E assim vai, pessoal. Giovanni de Deus. Opa, pode falar, meu garoto. No sorte, aquela terceira parte que tu colocou função, no caso, a organização vai estar em função dessa função, né, no caso? É isso mais ou menos? Pronto, isso. Tu viu que eu alterei aqui, ó, quando eu quis alterar o tipo, né, que tava ordenando. Tipo assim, eu tava ordenando pela quantidade de páginas. Aí eu mudei, não, agora eu quero que ordene pelo tamanho do título, certo? O que tem o menor título, eu quero que, que, eu quero ler logo, certo? Eu quero que apareça primeiro, entendeu? Aí no caso, ó, o Cormen foi lá pra frente, certo? Ó, se tu for executar aqui, ó, o Cormen ficou em primeiro. Por quê? Porque o título do Cormen é bem menor. É só seis caracteres, né? Porque eu usei aqui, ó, ponto length da string, né? Porque o nome é um string, ó. Massa? Eu acho que deu certo. Deu certo? Cortou o final do código, vamos ver. É... Livro. Pronto. Entendi, Struck, mas o senhor pode explicar o sort e a função de tipo booleano novamente? Posso, sim, com certeza. Você que manda. Vamos lá. É... A nossa função sort, né? Quando eu tenho um vetor de inteiros, o meu sort, ele sabe muito bem o que é que tem que fazer, ó. Eu só digo aqui no meu sort, ó, assim. Ordene aí o meu vetor até a minha posição, até a minha 10ª posição, certo? Deu pra entender? O sort, ó, o sort inteiro. Simples, né? Aí aqui, ó, ele tá dizendo aqui, ó, ordene esse vetor aqui do tipo livros até a minha 3ª posição. Coloquei 3 aqui, certo? Porque é a quantidade de elementos que tem. Só que ele fica em dúvida. Por quê? Porque aqui eu tenho um nome e tenho um int. Eu posso ter outras coisas também. E aí? Como é que eu vou... Por onde que eu vou ordenar? Baseado em que eu vou ordenar? É na quantidade, é nesse tamanho aqui desse inteiro? É em relação a alguma coisa aqui desse string? Não sei. Por isso que eu tenho que chamar essa função que eu crio aqui, ó. Essa minha função, ela recebe 2 livros, porque como eu estou fazendo sorte aqui de livros, o que eu vou comparar, o que eu vou receber na comparação de desse sorte aqui, são 2 livros. Não vou receber 2 inteiros, nem duas variáveis string. Vou receber 2 livros. Aí ele vai comparar entre eles, certo? Aí eu vou dizer aqui em qual ordem que eu quero, certo? Ah, a ordem que eu quero é aquela que tem o tamanho do título seja menor, certo? Ah, eu quero que o título com menor tamanho fique lá em primeiro. Ou então eu quero que o que tenha menos páginas fique em primeiro também. Fique em primeiro. No caso, não, não nada a ver com o título, mas com o que tem menos páginas, como eu falei. Ah, o que tem menos páginas é o que eu quero ler logo,
certo? Aí, ó, o que tem menos páginas, certo? É o que eu vou ler logo. E aqui o que é que ele está fazendo, ó, nessa função aqui? Ele está verificando se o meu livro, o meu primeiro livro, né, que eu estou recebendo, eu recebo dois livros do meu sort, é a comparação, né, desses dois livros. Digamos que seja o Bubble Sort, que ele está comparando esse com o próximo. Aí ele está comparando aqui, ó, os dois livros, pô e pá. Aí viu aqui, o que é que eu vou fazer aqui com esses dois livros? Eu vou comparar se a página do meu primeiro livro, a quantidade de páginas, é menor do que a quantidade de páginas do meu segundo livro. Se for, aí eu vou colocar o meu primeiro livro lá na frente, certo? Se o meu segundo livro for menor, vou colocar ele lá na frente, e assim vai, certo? Aí o que, é que eu estou fazendo aqui? É basicamente isso aqui, ó. Se o livro for, for menor, o meu livro um, né? A quantidade de páginas do meu livro um for menor do que a quantidade de páginas do meu livro 2, eu dou um return true. Se não, se tiver um else, faço um return false, certo? Que é quando o meu livro 2, a quantidade de páginas do meu livro 2 vai ser menor do que a quantidade de páginas do meu livro um. Deu show? Se quiser eu explico de novo, sem problemas. E aí, pessoal, e o resto aí, conseguiu entender? Vocês estão me acompanhando ainda, pessoal? Safe, massa, massa. Tô no caminho. Mas assim, você vai aprender só praticando, viu, Matheus? É, só praticando. Isso aqui é muito legal da gente fazer. Tem aquela questão das caixas. A gente aprende muito, certo? É, é bem legal mesmo. Porque, assim, geralmente da caixa, né? Que eu tenho altura, largura e profundidade. Eu tenho as três dimensões da caixa. Como é que eu vou fazer assim? Como é que eu vou organizar essas caixas, certo? Se eu tenho um vetor de caixas, aí eu quero organizar pela altura dela, certo? Tipo assim, eu trabalho nos correios, aí eu quero organizar essas caixas pela altura, certo? Ver qual é que é a que tem a menor profundidade e aí vai. Tipo, eu tenho um carro, aí eu tenho uma lista de carros, aí eu quero saber ordenar eles pelo ano que foi, certo? E assim vai. O pessoal da programação competitiva assim tem muita criatividade para inventar questão, certo? Inventa questões de criam questões de qualquer coisa, certo? E é isso, pessoal. Aí aqui, ó, deixei uma última questãozinha aqui para vocês que vocês vão fazer depois. Ela já tá na planilha. Vou acrescentar mais questões na planilha, tá certo? Que é meio que um desafio, certo? Vocês vão, com base em tudo isso aqui que eu deixei, vocês vão resolver ela. Vocês vão conseguir resolver ela, certo? Usando o struct, o sort, a função aqui, tá certo? Não está carregando aqui, mas ela já está na planilha. Eu já deixei ela na planilha, tá certo, pessoal? E vou parar a gravação.